Olá, boa noite. Boa noite, estamos aqui para mais um Evangelho no Lar, como fazemos todos os domingos. Sejam todos bem-vindos, os que nos assistirão agora, os que nos assistirão numa outra oportunidade. São exatamente 19 horas e, como fazemos sempre, antes de iniciar a nossa tarefa, vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Jesus, a Deus Pai Todo-Poderoso, agradecendo por mais uma semana que passamos, agradecendo pelos obstáculos vencidos, pelas dificuldades que conseguimos ultrapassar, e pedindo uma vez mais, Mestre Jesus, que nos abençoe, que nos dê o entendimento do teu evangelho de amor, dos teus ensinamentos deixados, e que possamos a cada dia sermos um pouquinho melhor. Alivia, Mestre Jesus, as dores do corpo e da alma de cada irmão. Se, mais uma vez, Mestre, nosso convidado especial, entra na nossa casa, no nosso cantinho, e vai iluminando com a tua luz. Vai retirando, Mestre Jesus, as trevas que porventura houverem no nosso lar, na nossa vida. Abençoe e fortalece cada um de nós e que possam os médicos no plano espiritual colocarem nas nossas águas um medicamento do qual necessitamos nesse momento. Obrigada, Mestre, por estar conosco. E fique aqui, nós te convidamos. Que cada lar te receba nesse momento. Muito obrigada. Que assim seja. Para quem gosta de nos acompanhar, hoje nós vamos falar lá do capítulo 15, no item 4, que fala do maior mandamento. Nos diz assim: os fariseus, ouvindo que ele calara a boca dos saduceus, reuniram-se em assembleia, e um deles, que era doutor da lei, veio fazer-lhe essa questão, para tentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Isso está lá em Mateus capítulo 22, versículos de 34 a 40. E como sempre fazemos, porque nem todos os irmãos que nos assistem são espírita, gostamos das questões do estudo sistematizado, porque sempre nos auxilia na compreensão do Evangelho, que nos diz assim, através de questões: como se pode sistematizar a resposta de Jesus ao doutor da lei, ao advogado, né? Quando este lhe perguntou qual o grande mandamento da lei, Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus quer que a gente ame a Deus primeiro e depois ao próximo como a nós mesmos. O que se entende por amar a Deus de todo o coração, alma e espírito? Ama a Deus dessa maneira aquele que o reconhece como Pai misericordioso, aquele que compreende a vida como dádiva do seu amor em benefício do nosso progresso, e que faz da própria vida uma caminhada em sua direção
pela observância das suas leis. Amar a Deus sobre todas as coisas é reconhecer a natureza como obra da sua bondade, é agradecer-lhe diariamente por tudo que nos concede. Amar a Deus sobre todas as coisas é recorrer a Ele como amparo de nossa fraqueza e é louvá-lo a cada instante como fonte de nossa coragem e alegria. E nós, como filhos de Deus, quantas vezes agradecemos, né? Quantas vezes a gente diz, ai, graças a Deus. Um amigo se recupera de uma doença e nós dissemos, graças a Deus. E nós conseguimos alguma coisa e nós dissemos, graças a Deus. Isso é muito bom. É um hábito muito bom. E por amar o próximo como a nós mesmos, o que podemos entender? Que devemos dispensar ao nosso irmão o mesmo tratamento que gostaríamos de receber dele, caso estivéssemos em seu lugar, desejar-lhe tudo o que almejamos para nós, regozijarmos-nos com as suas alegrias e o consolarmos em suas dores e aflições. Devemos nos colocar no lugar do próximo e procurar dispensar-lhes as mesmas atenções que gostaríamos de receber, se nos encontrássemos em igual situação. Que ensinamento podemos tirar da frase de Jesus? Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos, que todos os preceitos religiosos, todos os ensinamentos dos profetas, todas as lições dos livros sagrados podem ser resumidos em dois mandamentos: amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Jesus nos ensinou verdades eternas, portanto, ontem como hoje, esses dois mandamentos contêm tudo o que precisamos para a salvação do espírito. É possível, então, amar a Deus sem amar ao próximo? Não. Aquele que verdadeiramente traz dentro de si o desejo de amar a Deus e observar seus mandamentos, estende esse amor a todas as pessoas, por nelas reconhecer criaturas por ele criadas e, portanto, irmãos seus. Não se pode amar a Deus desprezando ao próximo, ao contrário, é pelo bem que fazemos ao próximo que demonstramos nosso amor a Deus, nosso amor ao nosso Pai. E que conclusão prática podemos tirar desta lição? Que fora da caridade não há salvação, uma vez que a caridade é a concretização do amor, é a forma pela qual o amor se realiza. O caminho da salvação passa obrigatoriamente pelo amor ao próximo. Tá aí a lição. Caridade e humildade. Esse é, portanto, o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho. Esse é o caminho da perdição. Esse princípio é formulado em termos precisos nessas palavras: amarás teu Deus de toda a tua alma e teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos, e para que não haja equívoco na interpretação do amor a Deus e ao próximo, Jesus acrescenta: eis aqui o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Isto é, não se pode amar verdadeiramente a Deus sem amar ao nosso próximo. E nem amar ao próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo que se faz contra o próximo é feito contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem encontram-se resumidos nessa máxima: fora da caridade não há salvação. Lá vamos nós para o nosso roteiro sistematizado. Que virtudes devemos cultivar para conseguirmos observar esses mandamentos? Devemos cultivar a caridade e a humildade, pois a primeira, a caridade, nos ensina o esquecimento de nós mesmos em favor do nosso próximo, e a segunda, a humildade, nos liberta das vaidades humanas, aproximando-nos de todos na condição de irmãos.
Pela prática da caridade, combatemos em nós o egoísmo e pelo exercício da humildade, vamos nos libertar do orgulho. Devemos praticar a caridade, mesmo sendo o próximo nosso inimigo? Certamente que sim. Nesses casos, devemos amá-lo e perdoá-lo, desejando-lhe todo o bem que gostaríamos de receber, sem recusar oportunidade de reconciliação. Se mesmo agindo assim, não formos compreendidos pelo nosso irmão, Deus, que tudo vê e preside, saberá reconhecer o nosso esforço. Então, aqui Jesus, mais uma vez, diz que devemos amar e perdoar nosso inimigo. Então, nunca devemos confundir. O próprio Evangelho diz que o nosso coração não bate igual quando a gente vê um amigo, quando a gente vê um inimigo. Então, Jesus não quer que a gente conviva com o inimigo, não quer que, que nós vamos lá nos colocar muitas vezes em perigo, se é uma pessoa violenta, se é uma pessoa agressiva. Ele só quer de nós que a gente não deseje o mal, que a gente não queira se vingar, que a gente tente sempre perdoar. É só isso que Jesus quer de nós. Então, nós não podemos nunca entender errado as palavras de Jesus, interpretar errado. A caridade necessária, segundo São Paulo. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a dos anjos, mas não tivesse caridade, não seria mais que um bronze que soa e um símbolo que retine. E se eu tivesse o dom de profecia e penetrasse todos os mistérios e tivesse uma ciência perfeita de todas as coisas, ainda que tivesse toda a fé possível a ponto de transportar montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. E se eu tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e entregasse meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é doce e benfazer. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não busca seus próprios interesses, não se gaba e não se irrita com nada, não desconfia, não se regozija com a injustiça, mas fica feliz com a verdade. Ela tudo suporta e em tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Permanecem hoje essas três virtudes: a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior delas é a caridade. Isso nos diz São Paulo na Epístola aos Coríntios, no capítulo 13, versículos de 1 a 7 e 13. São Paulo compreendeu de tal forma essa grande verdade que diz: se eu tivesse a linguagem dos anjos, se tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios, se tivesse toda a fé possível, a ponto de transportar montanhas, mas não tivesse caridade, eu nada seria. Entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a maior delas é a caridade. Assim, ele inequivocamente coloca a caridade acima até mesmo da fé, porque a caridade está ao alcance de todos, do ignorante, do sábio, do rico e do pobre, e é independente de qualquer crença particular. Ele faz mais. Ele define a verdadeira caridade, mostra-a não apenas na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Fora da caridade não há salvação, fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Será que estão certas essas expressões? Vamos ver. Enquanto a máxima fora da caridade não há salvação apoia-se sobre um princípio universal, abre a todos os filhos de Deus o acesso à felicidade suprema, o dogma fora da igreja não há salvação apoia-se
não sobre a fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas sobre a fé especial em dogmas particulares. Esse dogma é exclusivista e absoluto, e em vez de unir os filhos de Deus, separa-os. Em vez de estimulá-los ao amor a seus irmãos, sustém e sanciona a irritação entre os sectários dos diferentes cultos que se consideram reciprocamente amaldiçoados por toda a eternidade, mesmo sendo parentes ou amigos nesse mundo, ignorando a grande lei de igualdade diante do túmulo, e separa-os até no campo do repouso. Então, o que nos diz aqui, né, que fora da igreja não há salvação. Então, seria eu fazer caridade, sou espírita só com espírita. Cada religião só dentro da sua religião, fora daquela igreja não há salvação. Não é assim. Não, porque somos todos filhos do mesmo pai, então não importa a nossa religião, não importa o nosso credo. Vamos ajudar sem saber, porque somos todos irmãos, não é? É bem simples. E aí nos diz assim: a máxima fora da caridade não há salvação é a consagração do princípio de igualdade perante Deus e de liberdade de consciência, tendo nessa máxima como regra todos os homens são irmãos e seja qual for sua maneira de adorar a Deus, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma fora da igreja não há salvação, eles lançam entre si o anátema, perseguem-se e vivem como inimigos. O pai não ora pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo ora pelo amigo, porque acreditam-se reciprocamente condenados e sem volta. Portanto, esse dogma é essencialmente contrário aos ensinamentos de Jesus e à lei evangélica. Fora da verdade não há salvação seria o equivalente de fora da igreja não há salvação, da mesma forma exclusivista, pois não há uma única seita, uma única crença que não pretenda ter o privilégio da verdade. Qual é o homem que pode gabar-se de possuí-la inteiramente, uma vez que o círculo de conhecimentos cresce sem cessar e as ideias retificam-se a cada dia? A verdade absoluta não é partilhada senão pelos espíritos da mais elevada ordem, e a humanidade terrestre não poderia pretendê-la, porque não lhe é dado saber tudo. Ela não pode aspirar, senão, a uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento. Se Deus tivesse instituído a posse da verdade absoluta como condição expressa da felicidade futura, isso equivaleria a um decreto de proscrição geral, enquanto a caridade, mesmo em sua acepção mais ampla, pode ser praticada por cada um. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que é possível salvar-se, seja qual for a sua crença, desde que se observe a lei de Deus, não diz fora do Espiritismo não há salvação. E como ele não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz, fora da verdade não há salvação. Máxima que dividiria os filhos de Deus em vez de unir e perpetuaria o antagonismo. Então é isso que Jesus quer, né? Não é fora da igreja, não é fora da verdade, porque todos somos filhos do mesmo Pai. Então, o que nos ensina São Paulo nesta primeira epístola aos Coríntios? Paulo nos ensina que a virtude por excelência é a caridade e que de nada nos vale possuir grandes conhecimentos, ter imensa fé ou distribuir riqueza em favor dos necessitados se não tivermos caridade. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que tine. Isso nos diz São Paulo. Então, fazer doações ao próximo não é caridade? Nem sempre. Caridade é doar irradiando o amor silencioso, sem propósito de recompensa, desejo de reconhecimento ou espírito de vaidade. Então, é aquela caridade pura, né? Dar de coração, nem pensar em nada.
Quem dá para mostrar-se é vaidoso. Quem dá para livrar-se do sofredor é displicente. Quem dá para situar o nome na galeria dos benfeitores e dos santos é um invejoso. Isso nos diz Emmanuel no livro Vinhas de Luz, lá na mensagem 163. É possível se praticar a caridade e fazer ao mesmo tempo o mal aos outros? Não. A verdadeira caridade se faz acompanhar dos mais nobres e sublimes sentimentos, repelindo instintivamente os sentimentos inferiores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará outro, ou se prenderá a um e dispensará o outro. E o que se entende por caridade? A caridade é branda e benfazeja, que esta virtude é suave e mansa, voltada somente à prática do bem. Quem a pratica guarda consigo a paz interior e transmite aos outros o amor fraterno. Então, bem-aventurado, meus irmãos, todo aquele que cede algo de si próprio a benefício dos outros, ainda que seja tão somente uma palavra de bênção para o conforto de uma criança esquecida. A caridade é paciente, a caridade não é invejosa. E por a caridade não é temerária nem precipitada. O que entendemos por isso? Bom, entendemos que a caridade é prudente e cautelosa, nunca se apressando em julgar pelas aparências, nem agindo de modo impulsivo ou leviano. Porque a caridade não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas fica feliz com a verdade. Ela tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. E por que São Paulo considera a caridade mais excelente que a fé e a esperança? Porque a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, e independe de qualquer crença particular. Filhos, a estrada real para Deus chama-se caridade. Caridade para com amigos, caridade com adversários, caridade com os bons, caridade com os menos bons. Todas as virtudes são inúteis sem o veículo da caridade. A caridade, portanto, dispensa a presença da religião? Sim. O ateu pode ser caridoso e, portanto, bem visto aos olhos de Deus, enquanto o adepto de uma religião pode não praticar a caridade, infringindo assim a divina lei de amor. As religiões têm função meramente esclarecedora, mas não asseguram a prática das virtudes que nos conduzem a Deus. Isso depende de nosso esforço individual. Então, não adianta estarmos dentro de uma igreja e não fazermos o bem. Então, é isso que diz, não precisa, para fazer caridade, dispensa, né, a presença de uma religião. E aí, quando diz que fora da caridade não há salvação, vamos para o nosso roteiro sistematizado que diz assim: por que a prática da caridade define o destino dos homens, tanto na terra como no céu? Porque aqueles que a praticam, ainda na terra, encontram a paz e na vida espiritual acham graça diante de Deus Pai. Ou seja, são abençoados, né? Deus abençoa aqueles que praticam a caridade. Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, sois benditos do meu Pai. Então é possível cometermos enganos ou nos transviarmos se nos deixarmos guiar pela caridade? Com toda certeza não. Por isso, Paulo nos ensina a submeter todas as nossas ações ao governo da caridade, porque a consciência sempre nos apontará o caminho da paz e da fraternidade. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Não fazer o mal
é uma forma de praticar a caridade? Na prática do bem, o que conta não é o mal que deixamos de fazer, mas o bem que conseguirmos realizar. Uma virtude negativa não basta. É necessário uma virtude ativa para fazer-se o bem. Mister sempre se torna a ação da vontade. Para não se praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. Então não basta que não façamos o mal, né? Tem muita gente que diz assim: eu não faço mal para ninguém. Pois é, mas e o bem? Nós estamos fazendo? Isso que nós precisamos pensar. A salvação do espírito depende de alguma religião em particular? Não. As religiões têm a função de esclarecer as pessoas na prática do bem que as conduz a Deus, mas não lhes garante a salvação do espírito. O que nos salva não é estarmos filiados a esta ou aquela religião, mas praticarmos boas obras em favor do nosso próximo. Então, não adianta estarmos dentro de uma igreja, seja ela qual for, não praticarmos a caridade, não fazermos o bem. Onde podemos encontrar os ensinamentos que nos conduzem a Deus? No Evangelho de Jesus, cuja principal lição pode ser resumida na frase: fora da caridade não há salvação. Todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo de seita, da seita a que pertençam. Então, não importa a religião, não importa que está fazendo a caridade, porque somos todos filhos de Deus, irmãos de Jesus, então somos todos discípulos dele. A prática de cultos religiosos é uma forma de caridade? Poderá ser ou não. Um culto pode constituir-se apenas em cerimônia, sem qualquer espírito de caridade. Pode também destinar-se ao benefício do próximo, constituindo-se assim num ato de caridade, como a prece pelos necessitados. A mera presença a um culto exterior não implica na prática de caridade. Ela é auxílio ao próximo, apenas isso. Então, quando fazemos aquela oração sentida pelos nossos irmãos, muitas vezes enfermos, alguém que nos pede uma oração, é uma prática de caridade. Então, caridade nós sabemos que tem a caridade moral e a caridade material. Todas elas são importantes, né, para Jesus. Todas elas estão na contabilidade nossa lá, no plano espiritual, né, no céu, com o nosso Pai. Então, precisamos pensar nisso. Não é só fazer a caridade moral, podemos fazer a material, se é o que muitas vezes o nosso irmão está necessitando. Então, mais uma vez, chegamos ao final do nosso Evangelho no Lar, sabendo sempre, gostamos de frisar, que temos atendimento fraterno pelo Messenger. Então, é tranquilo, ficará entre nós e o nosso Pai o que falarmos. Então, fiquem à vontade. E vamos, mais uma vez, finalizar com amor e com carinho, elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus, ao nosso Pai, toda bondade, toda justiça, que jamais nos abandona, que não deixa uma prece ficar sem resposta. E te rogamos, nesse momento, abençoa cada irmão, abençoa cada membro desse lar que nos recebe, e todo aquele que neste lar entrar possa sair bem melhor do que entrou. Abençoa e ilumina, Mestre, a mente e o coração de todos os teus filhos, de todos os nossos irmãos. Que a maldade não tenha lugar no nosso coração e na nossa vida. Desvia de nós todo esse mal. Mestre Jesus, que o medicamento espiritual que necessitamos, e ao bebermos com fé, o receberemos em nosso organismo, em nosso espírito,
porque sabemos, Mestre, que só Tu sabes das nossas reais necessidades. Então te pedimos pela cura do nosso corpo de matéria ou pelas doenças da alma, as nossas aflições, os nossos medos, as nossas angústias. Ampara-nos, Mestre Jesus. Que tuas mãos estejam sobre cada um nesse momento. Que a tua paz vá entrando pela nossa cabeça e vá tomando conta de todo o nosso ser. E assim fiquemos, entremos nessa conexão contigo, hoje e sempre. Muito obrigada pelas bênçãos derramadas sobre cada um. Que assim seja. Um grande beijo. Obrigada pela companhia. Que possamos nos ver no próximo domingo.